E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da força de resistência do ar. Antes de iniciar, convém ressaltar que este estudo é extremamente complicado, pois a força de resistência do ar depende da forma do projétil em movimento, depende também do módulo de sua velocidade instantânea e de características do fluido, como massa específica e viscosidade. Sendo assim, a nossa abordagem nesse primeiro momento será bastante simplificada e, portanto, nem sempre condizente com o que ocorre de fato na natureza. Mesmo assim, se considerarmos projéteis em movimento com altíssima simetria, como uma esfera, uma bola de futebol, uma bola de tênis, uma gota de chuva esférica ou até mesmo uma partícula de poeira, os resultados obtidos a partir daí se tornam mais próximos da realidade. Sendo assim, considere a figura ilustrada no quadro. Imagine uma esfera de massa m em movimento no ar atmosférico. Em certo instante do movimento, a esfera possui velocidade v orientada desta forma. E as únicas forças que estão atuando na esfera são a força-peso, orientada verticalmente para baixo, e a força de resistência do ar, orientada na mesma direção da velocidade, porém no sentido oposto. Essa é justamente a simplificação que vamos realizar neste estudo para a força de resistência do ar, ao levarmos em consideração objetos de altíssima simetria se movimentando no ar atmosférico. Em situações mais complexas, para objetos aerodinâmicos, como as asas de um avião, por exemplo, já sabemos que a força de resistência do ar possui uma componente na vertical que sustenta o avião. E, portanto, nessas situações mais complexas, a força de resistência do ar não possui orientação oposta à velocidade do avião. O estudo destes casos eu vou realizar em uma playlist separada, em uma playlist de mecânica dos fluidos. Retomando o nosso caso particular. A intensidade da força de resistência do ar é diretamente proporcional ao módulo da velocidade do projétil. Para comprovar este fato, faça o seguinte experimento com a devida segurança. Coloque um braço para fora de um carro em movimento. Se a velocidade do carro aumentar, você vai notar facilmente que a intensidade da força de resistência imposta pelo ar também aumenta. Matematicamente, ela pode ser escrita da seguinte forma: a intensidade da força de resistência do ar é dada por uma constante vezes o módulo da velocidade do projétil elevado à primeira potência, mais uma segunda constante vezes o módulo da velocidade do projétil ao quadrado. O primeiro termo está associado à viscosidade do fluido e, portanto, ele surge devido à ação das forças viscosas. Já o segundo termo está associado à ação das forças de pressão. Forças que surgem quando a região frontal da esfera em movimento empurra o ar atmosférico para fora do seu caminho. Muito bem, observe a expressão obtida. A parcela que vai dominar na análise do movimento do projétil é definida por um número especial, chamado número de Reynolds. Esse número nós vamos abordar detalhadamente na playlist de mecânica dos fluidos. Mesmo assim, eu vou apresentá-lo aqui para que você tenha uma noção da sua importância. Esse número adimensional é dado pela seguinte razão: ρ vezes L vezes V sobre μ. Rho representa a massa específica do fluido, medida em quilograma por metro cúbico. μ representa a viscosidade do fluido, medida em pascal vezes segundo. L representa o tamanho do projétil. No caso de uma esfera, o seu diâmetro, medido em metro. E V é a velocidade, medida em metros por segundo. Se o número de Reynolds for muito maior do que 1, a parcela dominante na expressão da força de resistência do ar é aquela
em que a intensidade da velocidade do projétil está elevada ao quadrado. Muito maior do que 1 significa 10 ao quadrado, 10 ao cubo e assim por diante. Agora, se o número de Reynolds for muito menor do que 1, da ordem de 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3 e assim por diante, a parcela dominante na expressão da força de resistência do ar é aquela na qual a intensidade da velocidade do projétil está elevada à primeira potência. E por fim, se o número de Reynolds for da ordem da unidade, as duas parcelas que aparecem na força de resistência do ar possuem igual importância. Neste terceiro caso, a análise do movimento se torna muito mais complexa, pois os dois termos vão aparecer na equação, na expressão da segunda lei de Newton. Muito bem? Observe as considerações realizadas até aqui, a expressão da força de resistência do ar. Para verificarmos esses conceitos numericamente, vamos admitir a seguinte situação. Nós temos uma esfera de massa m em movimento no ar à pressão atmosférica. Nessa nossa estimativa, a massa específica do ar é da ordem da unidade, 1 kg por metro cúbico, e a viscosidade do ar, 10 elevado a menos 5 pascal vezes segundo. Substituindo esses dados no número de Reynolds, você vai obter o seguinte resultado. Nós temos aqui ρ dividido por μ. Então, nós temos 1 dividido por 10 a menos 5. Consequentemente, o numerador já ganha uma parcela de peso em favor do termo quadrático. Nós temos aqui 10 elevado à quinta no numerador, já que ρ é muito maior do que μ. Então, nós temos 10 elevado à quinta vezes L vezes V. Essa é a nossa expressão central. Então agora vamos considerar as seguintes situações, os seguintes exemplos. Imagine agora o seguinte, nós temos uma esfera se movimentando no ar atmosférico, cujo diâmetro L é da ordem de 1 metro, com uma velocidade da ordem de 1 metro por segundo. Neste caso, fica fácil comprovar que o número de Reynolds é da ordem de 10 elevado à quinta e, portanto, muito maior do que 1. Consequentemente, a parcela dominante na expressão da força de resistência do ar é a parcela quadrática. Logo, a força de resistência do ar surge quase que inteiramente devido à ação das forças de pressão. Vamos considerar agora uma segunda situação. Imagine agora o seguinte. Nós temos uma partícula de poeira cujo diâmetro é da ordem de 1 milímetro, 10 elevado a menos 3 metro, se movimentando sob o efeito da gravidade com uma velocidade da ordem de 1 centímetro por segundo, ou seja, da ordem de 10 elevado a menos 2 metro por segundo. Substituindo esses dados no número de Reynolds para o ar atmosférico, vemos que o número de Reynolds é da ordem da unidade. Neste caso, as duas parcelas possuem igual importância na expressão da força de resistência do ar. Nós temos a parcela com V elevado à primeira potência e a parcela com V elevado ao quadrado. Logo, a força de resistência do ar nesta situação, que é muito mais complexa, é devido à ação das forças viscosas e também das forças de pressão. E por fim, vamos considerar a seguinte situação. Vamos imaginar agora uma gotinha de óleo, como ocorre no experimento de Millikan, com um diâmetro da ordem de 1 micrômetro. 1 micrômetro. Então nós temos um diâmetro da ordem de 1 micrômetro, 10 elevado a menos 6 metros, se movendo com uma velocidade da ordem de 10 elevado a menos 5 metros por segundo. Substituindo na expressão ao lado, vemos que o número de Reynolds nesta situação é da ordem de 10 elevado a menos 6.
Consequentemente, ele é muito menor do que 1 e a parcela que domina na força de resistência do ar é a parcela que possui V elevado à primeira potência. Logo, a força de resistência do ar nesta situação é quase que inteiramente devida à ação das forças viscosas. Muito bem? Observe mais uma vez os exemplos citados. Aqui nós temos uma esfera, aqui uma partícula de poeira e aqui uma gota de óleo. Muito bem? Dando sequência, observe ainda que o número de Reynolds é diretamente proporcional ao módulo da velocidade do projétil. Sendo assim, a velocidade V possui papel importante na determinação do seu valor. Para ilustrar este fato, considere o seguinte exemplo de forma geral. Imagine um projétil esférico se movimentando no ar atmosférico com velocidade V extremamente baixa, de forma que esse valor baixo domine os demais. Ao efetuar os cálculos, você pode encontrar um número de Reynolds muito menor do que 1. Logo, a parcela dominante na expressão da força de resistência do ar é a parcela que possui V elevado à primeira potência. Sendo assim, a força de resistência do ar surge quase que exclusivamente devido à ação das forças viscosas. E ao aplicar a segunda lei de Newton para equacionar o movimento nesse intervalo, você vai obter uma equação diferencial mais fácil de ser resolvida, pois V aparece elevado à primeira potência. Agora imagine essa velocidade V aumentando com o passar do tempo. E ela vai assumir um valor de forma que o número de Reynolds se torne próximo da unidade. Nesta situação, as duas parcelas possuem igual importância na expressão da força de resistência do ar. Logo, a força de resistência do ar surge devido à ação de forças viscosas e de forças de pressão. E ao aplicar mais uma vez a segunda lei de Newton para equacionar o movimento nesse intervalo de análise, você vai obter uma equação diferencial muito mais complicada para resolver, pois agora os dois termos vão aparecer na equação. E por fim, se a velocidade continuar aumentando com o passar do tempo, de forma que o valor assumido por ela torne o número de Reynolds muito maior do que 1, nós temos agora uma nova análise desse movimento, pois o termo quadrático em V se torna dominante na expressão da força de resistência do ar. Logo, a força de resistência do ar surge quase que exclusivamente devido à ação das forças de pressão. Ao aplicar a segunda lei de Newton, mais uma vez para analisar o movimento nesse intervalo de valores, você vai obter uma equação diferencial também complicada, pois o expoente associado à velocidade agora é o número 2, o V aparece elevado ao quadrado. Perceba neste exemplo final que a análise desse movimento é extremamente complexa, pois o número de Reynolds vai transitando entre os intervalos que vimos aqui no quadro. Muito bem? Para finalizar o vídeo e deixar o raciocínio encaminhado para o próximo, para resolver, para equacionar o movimento da partícula, nós vamos recorrer à segunda lei de Newton, que nos diz o seguinte: a força resultante na partícula é dada pelo produto da massa da partícula, do projétil em movimento, pela aceleração adquirida. A força resultante é dada pela soma vetorial da força-peso com a força de resistência do ar. E isso é igual a massa vezes aceleração. Portanto, nos próximos vídeos, nós vamos resolver algumas equações diferenciais acerca desse estudo. Observe mais uma vez toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.